Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Eu sou a professora Maiara e eu vim trazer uma dica de direito administrativo para você que está se preparando para a GCM de Taubaté. Muito bem-vindo mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tem um sino aqui logo abaixo que você vai clicar para ativar as notificações e dessa forma você vai ser avisado sempre que a gente postar um novo conteúdo aqui no canal, beleza? Deixe também o seu comentário, o seu like no vídeo, porque isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo gratuito aqui para vocês. Bom, nós vamos trabalhar com um tema aí para você que está estudando ou que pretende começar a estudar para a GCM de Taubaté. O correto é que você já tenha iniciado os estudos, né? Ou que inicie o quanto antes. A gente não pode perder tempo, né? A prova, ela tá aí, né? Ela tá batendo na porta, tá? Então, olha só. Aqui, né, a gente tem previstas 30 vagas para preenchimento, né, imediato, tá? Nível de escolaridade: ensino médio completo. A banca organizadora é a IBAN. A remuneração inicial é de R$ 2.151, que pode ultrapassar R$ 3.227 com os adicionais. A prova, né, a previsão aí é dia 30 de setembro, então a gente está correndo contra o tempo, não é mesmo? E aí, pessoal, eu separei um tema para vocês que é princípios administrativos. Eu garanto a você que você estará apto a responder, a gabaritar questão que aparecer na sua prova sobre esse tema, tá? Esse tema ele é muito cobrado, tá? Então, quando a gente pega ali noções de direito administrativo, né, é uma das características também da IBAN explorar esse tema, princípios administrativos. Então, o que eu quero, a minha intenção aqui com essa dica de hoje é garantir a você uma questão aí na sua prova de direito administrativo, combinado? Então vamos lá. Começando aqui, né, aqui um recadinho para vocês, tá? Nosso curso é completo, gente. Aulas atualizadas, você que quer, né, em 2026, tá? Sair ainda desse ano, que dá tempo, a gente tem vários concursos aí acontecendo, que estão para acontecer, né? Sair desse ano aprovado, tá? Venha fazer parte do nosso time, as nossas aulas, gente, elas estão atualizadas, estão sempre sendo atualizadas, né? De curta duração, né? O que vai ali otimizar o seu tempo, tá? Você pode assistir quantas vezes você quiser. Além disso, nós temos material de apoio em PDF e aula de resolução de questões, tá? O curso é completo, ok? Então, não perca tempo, o link está na descrição. Qualquer coisa, você pode também chamar o pessoal do atendimento, que eles esclarecem todas as suas dúvidas, beleza? Então, olha só, pessoal, como eu disse, nós vamos trabalhar com esse assunto chamado princípios administrativos, tá? Os princípios administrativos, eles são classificados em princípios implícitos e expressos. O que nos interessa, e foi o que o seu edital explicitou, são os princípios expressos, que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal, tá? Então, é com eles que nós iremos trabalhar. Então, olha só, o artigo 37, ele diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí, pessoal, então nós temos 5 princípios, né, que vão aparecer na sua prova: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Formam, né, essa sigla, esse mnemônico LIMP. O P de publicidade ficou um pouco desformatado aí, tá? Mas eles formam esse mnemônico LIMP, que é para ajudá-lo, né, para fazer você se lembrar, para facilitar na hora da sua prova, tá? Então, lembrem-se: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um
desses princípios e o que é que pode aparecer, o que é que pode ser cobrado sobre eles na hora da sua prova, tá? Então, começando aqui com o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, gente, ele é importantíssimo para a administração pública. Muito importante mesmo. Ele vai ser um pilar, né, de sustentação de tudo que a administração pública fizer, tá? Então, o princípio da legalidade, ele vai fundamentar a atuação da administração pública. Por quê? Porque ele estabelece que a administração pública ela só pode atuar, ela só pode agir quando a lei determinar ou quando houver previsão legal. Então, sem previsão em lei, a administração pública ela não faz nada. Ela fica inerte, tá? Ela não pode agir. Então, se não tem uma lei determinando aquela atuação, ou ao menos prevendo, né, embasando, fundamentando aquela atuação da administração pública, ela, caso, né, a administração pública sem que tenha essa previsão legal, essa atuação será ilegal e deve ser, consequentemente, anulada, tá? Então, toda atuação da administração pública precisa estar pautada em lei. E aí, uma coisa, né, que é muito cobrada em prova é a diferença do princípio da legalidade na esfera privada, né, para nós enquanto particulares, para a administração pública. Por quê? Nós, particulares, nós podemos fazer tudo aquilo que não nos é proibido. Então, o que não é proibido é permitido, tá? Se não tem uma lei proibindo, a gente pode fazer. Mas para a administração pública não é assim, né? Porque a administração pública só pode fazer o que a lei determinar, ok? Então, prosseguindo aqui. Princípio da impessoalidade. O princípio, gente, da impessoalidade, ele vem para coibir aquelas atuações da administração pública com finalidade de beneficiar ou de prejudicar pessoas específicas. Quando a administração pública age, ela não age com essa finalidade de favorecer ou de prejudicar quem quer que seja. A finalidade de atuação da administração pública é sempre visando alcançar o interesse público. É por isso que a administração pública age, tá? Então, o princípio da impessoalidade, ele veda comportamentos, né, atuações da administração pública que possam favorecer ou prejudicar pessoas específicas. Tudo bem, né, que às vezes ali através de um ato administrativo vai beneficiar algumas pessoas ou vai prejudicar outras pessoas. Isso é normal, tá? É uma consequência do ato. Aqui o princípio da impessoalidade, ele veda atuações, né, mover a máquina pública no sentido de favorecer ou de prejudicar alguém de forma proposital, tá certo? E aí, além disso, né? Além disso, desse aspecto da isonomia, que a administração pública tem que tratar todo mundo igual, tá? Por que que você está estudando para concurso público? Por que o município, né, de Taubaté não pode ir lá e preencher os cargos de guarda da cidade, guarda civil, com quem eles quiserem? Por que que o prefeito não pode nomear, seus amigos, seus familiares? Por quê? Por causa do princípio da impessoalidade, né. Através dele, a Constituição Federal, ela estabeleceu também a regra do concurso público, para garantir essa impessoalidade por parte da administração pública. Então, né, os gestores, os administradores públicos não podem preencher os cargos públicos com quem eles bem entender, eles precisam oportunizar a todos aqueles que têm interesse, tá, a oportunidade, né, a chance de conseguir. E razão pela qual você faz concurso público, razão pela qual a administração pública precisa fazer licitação, tá certo? Por causa desse princípio da impessoalidade, visando aí resguardar esse tratamento isonômico que a administração pública deve conferir a todos, tá? E aí nós temos outra vertente do princípio da impessoalidade, que é a vedação à promoção pessoal, tá? Então, o princípio da impessoalidade, ele estabelece que as propagandas, né, as publicidades realizadas aí
por parte da administração pública não podem ser utilizadas como forma de promoção pessoal de um agente público. Então, por exemplo, se o município ele realiza uma obra muito importante para aquela cidade, uma obra que vai, né, ter ali, vai cair nas graças da população, por exemplo, constrói um ginásio, constrói uma praça, tá? O prefeito, ele não pode usar, né, a publicidade desse ato que foi feito pelo município para se autopromover. Então, por exemplo, ele não pode, dizer, né, colocar uma faixa no dia da inauguração do ginásio falando que aquilo é um presente dele para a cidade, ou colocar no ginásio o seu nome de família, ou pintar o ginásio com as cores do seu partido, tá? Tudo isso é ligando, né, uma realização da administração pública a uma pessoa específica. E isso é autopromoção às custas da administração pública. O princípio da impessoalidade, ele veda isso, tá? Então, olha só, quando a gente vê aqui o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, está dizendo o seguinte, ó: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, tá? Então, tudo aquilo que estiver relacionado com alguém, né, se essa pessoa se utiliza de uma realização da administração pública para se autopromover, né, vai violar o princípio da impessoalidade, ok? O próximo princípio é o princípio da moralidade. Então, o princípio da moralidade, gente, ele exige que o agente público ele atue de forma o quê? Proba, né, com probidade, de forma honesta, leal, né? Veda comportamentos que infelizmente a gente acaba vendo nos noticiários, né? Casos de escândalos de corrupção, tá? Então, o princípio da moralidade, ele tem, né, esse objetivo de combater a corrupção, a desonestidade, né, os atos de improbidade administrativa no âmbito da administração pública, tá certo? Nós temos aqui uma diferença entre a moralidade administrativa e a moralidade comum ou social. Então, às vezes, o que é moral socialmente vai ser imoral, né, quando a gente fala de administração pública. Por exemplo, um particular, você, por exemplo, pode aceitar presentes de quem quer que seja, né? Isso não tem nenhuma imoralidade. Agora, se um agente público aceita um presente de alguém que tem interesse em alguma atuação sua que irá beneficiá-lo, tá? Isso vai ser imoral, pode configurar, inclusive, ato de improbidade administrativa. Então, vejam, né, que tem essa diferença entre a moralidade na esfera privada, né, a moralidade social ali, e a moralidade no âmbito da administração pública. Por causa, gente, do princípio, né, da moralidade, mas também do princípio da impessoalidade, nós temos a vedação ao nepotismo. O que que é o nepotismo? Para quem não sabe, o nepotismo é uma prática que acontecia muito de um gestor público, uma autoridade que tem competência para nomear, né, agentes públicos para ocuparem cargos públicos, saía nomeando, né, aqueles cargos públicos, gente, que eu digo que são de livre nomeação e exoneração, tá? Tem alguns cargos públicos que não é necessária, a Constituição ela previu como exceção a regra dos concursos públicos. Obviamente, eles não terão as mesmas benesses, né, do que os cargos que estão sujeitos a concurso público, né? A pessoa não vai ficar estável, né? Ela pode ser exonerada a qualquer momento, tá? E é o que acontece, né? Normalmente ali a dança das cadeiras. Mas o nepotismo, voltando a falar do nepotismo, ele ocorria quando o agente público, a autoridade competente para nomear, né, servidores para esses cargos, saia nomeando seus familiares. Então, você chegava, por exemplo, na prefeitura, todo mundo lá era parente do prefeito, né? Ocupando os cargos públicos, tá? Então, isso é nepotismo.
é vedado, tá? A gente tem essa súmula vinculante aí, 13, em que o STF ele diz o seguinte, ó: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargos de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, em outras palavras, o que é essa súmula está dizendo? Que nomear parentes, tá, para cargos de confiança, esses cargos são de livre nomeação e exoneração, parentes até terceiro grau, então entra aí, né, pai, mãe, filho, avô, tá, sobrinho, tio, cunhado, sogro, tá. Então nomear esses parentes para ocuparem esses cargos viola a Constituição Federal. A única exceção que nós temos é que, para cargos de confiança, poderá haver nomeação. Então, por exemplo, o prefeito pode nomear a sua filha para ser secretária da saúde, não teria problema, segundo o STF, desde que essa pessoa indicada, ela tenha idoneidade moral e ela tenha qualificação técnica, tá? Então ela precisa ter conhecimento técnico ali na área da saúde e ter idoneidade moral, tá? Aí dessa forma, por ser um cargo de confiança, o STF fez essa exceção aí à regra do nepotismo. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade, gente, ele estabelece o quê? Que a administração pública ela precisa ser transparente em sua atuação. Em regra, os atos praticados pela administração pública, eles serão públicos. Nós temos algumas exceções que envolvem ali, né, a intimidade das partes, que envolvem também a segurança do Estado, aí nós vamos ter uma restrição a essa publicidade, mas a regra é que os atos da administração pública sejam, né, sejam públicos, tá? E nós temos, alguns mecanismos que visam garantir essa publicidade. Para quem não sabe, se você tem curiosidade em saber quanto que um servidor público recebe como remuneração, você consegue saber isso através dos chamados portais da transparência, tá? Então, nos portais da transparência, que é um mecanismo de garantia dessa publicidade por parte da administração pública, em que a população no geral, né, pode ver quanto que a administração pública está gastando com o pessoal, ele é um site que você consegue acessar ali a remuneração dos servidores públicos, né? Então a gente tem aí no âmbito de cada ente, tá? O STF, na época, muitas pessoas começaram a questionar, dizendo que isso violava a intimidade, né? O STF disse que não, né? Que é válido, tá? Que é legítimo aí os portais da transparência. Por fim, pessoal, nós temos o princípio da eficiência. Aqui no princípio da eficiência, esse princípio ele foi inserido pela emenda constitucional 19 de 98, tá? Ele não nasceu lá em 88, quando a Constituição foi promulgada. Ele só veio depois, tá? Porque a intenção era que a gente saísse, que a gente migrasse de uma administração pública burocrática, aquela administração pública difícil de lidar, né? Infelizmente, tem alguns resquícios ainda dessa época. Muita gente, né, tem um desânimo quando precisa mexer com qualquer coisa ali nos órgãos públicos por causa da burocracia, mas era muito pior antes do princípio da eficiência, tá? Então, o princípio da eficiência, ele vem. Sabe aquela relação custo-benefício em que os bônus precisam superar os ônus? É isso que ele estabelece, tá? Então, uma atuação que com produtividade, né? De forma rápida, reduzindo desperdícios, tá? Então, essa informação aí de que ele foi inserido pela emenda 19 de 98 já foi cobrada em prova, tá? E aí, nós temos alguns instrumentos
para garantir esse princípio de eficiência, para garantir que os agentes públicos possam observar a eficiência em sua atuação. Primeiro, a avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade. Então, você aí que sonha em ser servidor público para ter estabilidade, saiba que essa estabilidade, ela não é automática. Você começou a trabalhar, você é estável. Não, tá? Essa estabilidade, ela vai ser adquirida após o chamado estágio probatório. Então, é necessário passar pelo estágio probatório, que tem duração aí de 3 anos, tá? E além disso, ser aprovado nessa avaliação especial de desempenho, né, em que serão avaliados alguns quesitos durante esses anos, por exemplo, assiduidade, pontualidade, proatividade, tudo isso, né, vai ser avaliado, tá? E também como forma de garantir eficiência, além dessa avaliação especial de desempenho, após a aquisição da estabilidade, nós temos as avaliações periódicas de desempenho, tá? Então, os servidores públicos, ainda que estáveis, eles estão sujeitos a essas avaliações periódicas de desempenho. Então, não é só, agora eu sou estável, agora ninguém pode mexer comigo, agora ninguém me tira daqui. Não é assim, tá? A nota insuficiente em avaliação periódica de desempenho, inclusive, é uma das hipóteses trazidas pela Constituição como, possibilidade de perda do cargo público, ok? Bom, pessoal, nós encerramos então a parte teórica. Vamos resolver aqui umas questõezinhas que eu trouxe, só para a gente consolidar aí o nosso conhecimento, né? É muito tranquilo esse tema, tá? Muito tranquilinho mesmo. Vamos fazer algumas questões aqui antes da gente encerrar. Ó, questão número 1. O prefeito de um município decidiu divulgar em placas de obras públicas e campanhas institucionais seu nome e sua fotografia como responsável pela realização das obras, destacando sua atuação pessoal na administração. Considerando os princípios da administração pública previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. A conduta é compatível com o princípio da publicidade, pois os atos da administração devem ser amplamente divulgados à população. B. A conduta viola o princípio da impessoalidade, pois a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. C. A conduta viola apenas o princípio da eficiência, pois a administração deve buscar melhor gestão dos recursos públicos. D. A conduta é permitida desde que a obra tenha sido realizada com recursos públicos. Nós acabamos de ver, né, pessoal, que esse tipo de conduta viola o princípio da impessoalidade. Então, olha só, o prefeito, ele estava divulgando em placas de obras públicas, tá? E campanhas aí institucionais, seu nome e sua fotografia como responsável, como se o dinheiro tivesse saído do bolso dele, tá? Então, isso é autopromoção, né? Às custas aí das realizações da administração pública, viola o princípio da impessoalidade. Então, letra B, a conduta viola o princípio da impessoalidade, pois a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Questão 2. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 37 caput, estabelece os princípios que regem a administração pública. Em uma repartição pública, gestores locais tomaram decisões que geraram atrasos e conflitos internos, contrariando tais fundamentos. Considerando os princípios constitucionais da administração pública, assinale a alternativa incorreta. O princípio da legalidade autoriza a administração a inovar sem respaldo legal, desde que haja conveniência administrativa e interesse público relevante. B. O princípio da publicidade garante transparência e fiscalização dos atos administrativos, mas admite restrições em hipótese de sigilo legal, como nos casos de segurança nacional ou investigações. C. O princípio da legalidade impõe que a administração pública atue estritamente conforme a lei, não podendo inovar
sem respaldo legal, ainda que por conveniência administrativa. D. O princípio da moralidade exige que os atos administrativos sejam pautados por ética, probidade e legitimidade, mesmo quando formalmente adequados à lei. Então, gente, a alternativa incorreta aqui é a letra A. O princípio da legalidade autoriza a administração a inovar sem respaldo legal. Não autoriza, né? Porque a administração pública, conforme o princípio da legalidade, só age quando tem previsão legal ou quando a lei determina, tá? Então, se não tem a lei, não tem previsão em lei, a administração pública fica quietinha, ela não atua, ela não pode inovar. Então, letra A é a alternativa incorreta. 3. Avalie as afirmações. Primeiro, o princípio da publicidade impõe que todos os atos administrativos devem ser divulgados em meios oficiais, sem qualquer restrição. 2. A moralidade administrativa exige atuação ética e compatível com os valores da administração. 3. A legalidade significa que o administrador só pode agir conforme a lei. Está correto que se afirma em A. 1 apenas, B. 2 apenas, C. 2 e 3 apenas, D. 1 e 3 apenas, E. 1, 2 e 3. Então vamos lá, vamos analisar aqui, ó. O princípio da publicidade impõe que todos os atos administrativos devem ser divulgados sem qualquer restrição. Errado, né, pessoal? Porque nós vimos quando envolver, né, segurança nacional, intimidade das partes, tá? Pode haver sim restrição, pode ter sigilo. Então, a 1 está errado. A moralidade administrativa exige atuação ética e compatível com os valores da administração. Correto, né? 3, a legalidade significa que o administrador só pode agir conforme a lei. Correto também. Então, as nossas alternativas aqui, a nossa alternativa, né, é apenas a 2 e a 3 como corretas, ok? Pessoal, assim nós encerramos a nossa dica para você que vai fazer a prova da GCM de Taubaté. Eu espero que tenha sido válida essa dica para você, que possa ajudá-lo na hora da prova a acertar, né, uma questão que eventualmente aparecer. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, né, antes que termine aqui para se inscrever. Também deixe seu like, seu comentário, e a gente vai ter muito mais dica para vocês. Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.